O chiado dos bifes na grelha não foi o que fez minha pele arrepiar. Foi a voz do meu pai cortando a conversa no quintal com precisão calculada. Ei, Bianca chamou, os olhos brilhando com a satisfação de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Você já está velho o suficiente para pagar aluguel ou cair fora. Isso aqui não é caridade. As conversas ao redor pararam de repente, e minha garganta se fechou quando senti dezenas de olhares se voltarem para mim. Vizinhos, parentes, amigos, primos todos, de repente, testemunhas da minha humilhação. A tigela de salada de batata que eu carregava ficou pesadíssima nas minhas mãos. O que tornava aquilo insuportável não era apenas a cobrança, mas as risadas que vieram em seguida, o risinho agudo da minha madrasta, Aaron, a risada presunçosa do meu meio-irmão, Flynn, enquanto abria outra cerveja, e, pior de tudo, o sorriso satisfeito do meu pai ao virar o bife e acenar com a espátula, como se me dispensasse. Meu nome é Bianca. Tenho 24 anos e sou assistente jurídica, juntando dinheiro para a faculdade de Direito. Esta é a história de como recuperei minha vida deixando a deles desmoronar. Você tem pegado metade do meu salário há anos, pai, falei, com a voz mais firme do que os meus dedos trêmulos deixavam transparecer. Eu tenho pago as contas. O rosto dele se contorceu naquele falso espanto exagerado que eu já conhecia tão bem. Isso aí se chama vida, declarou, gesticulando para os vizinhos que fingiam não ouvir. Se não gosta, arrume outro lugar para morar. Flynn riu com desdém. Boa sorte com isso. O ar pareceu carregar eletricidade. O ar parecia carregado com algo mais perigoso do que vergonha. Os olhares dos vizinhos iam de mim para meu pai, como espectadores de uma partida de tênis, esperando que eu desmoronasse, chorasse, recuasse como sempre fizera antes. O cheiro de carne queimada se misturava a algo amargo, enquanto o gosto de uma decisão se cristalizava em minha boca. Dei um passo em direção ao meu pai, perto bastante para enxergar os poros do nariz dele, os pequenos vasos rompidos de tantos anos bebendo. Ótimo, disse, num sussurro que, de alguma forma, preencheu o silêncio repentino. Quer que eu vá embora? Vai ter o que deseja. Ele riu, um som áspero e desdenhoso. É mesmo? E vai para onde? De volta àquele prédio caindo aos pedaços? Você não tem economias, Bianca. O que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu vinha me preparando para esse momento havia meses. As chaves da minha nova casa pesavam no meu bolso, pressionando contra a coxa como uma arma secreta. O restante do churrasco se perdeu numa névoa de sorrisos forçados e comentários cochichados. Eu me movia por aquilo como um fantasma, a mente já quilômetros adiante, desenhando os passos do que viria a seguir. Se ele queria que eu saísse, eu não apenas iria embora. Eu levaria junto tudo que vinham sugando de mim por anos. Quando o último convidado se despediu, arrastando cumprimentos constrangidos, minha decisão já estava tomada. Não perderia tempo com discussões ou lágrimas. Estaria longe pela manhã e comigo iria a base financeira sobre a qual eles haviam construído suas vidas. O sol ainda não havia nascido quando carreguei a última caixa no carro. Minhas mãos não tremiam de tristeza, mas de uma estranha e elétrica antecipação. A casa onde cresci permanecia em silêncio atrás de mim, sem imaginar que estava prestes a se tornar palco de um acerto de contas tardio. Dirigi por ruas desertas até minha nova casa, uma modesta construção de 2 andares, com fachada branca e uma varanda que a envolvia como um abraço protetor. O ar ali tinha outro cheiro, mais limpo. Ao meio-dia, a escritura estava aberta sobre o balcão da minha cozinha, meu nome em tinta preta declarando aquele espaço como meu só meu. Eu vim economizando em segredo há anos, trabalhando como assistente jurídica e mantendo uma conta separada, da qual eles não sabiam nada. Cortava gastos onde podia para tornar aquilo possível. Então enviei uma mensagem simples e direta para meu pai. Me mudei. As contas agora são suas. A resposta veio imediatamente. Meu celular acendeu com o nome dele, depois o de Aaron, depois o de Flynn em rápida sucessão. Deixei cada chamada ir para a caixa postal, sentindo uma pequena satisfação crescer a cada toque ignorado. Antes do pôr do sol, ouvi o som de pneus no cascalho. A caminhonete do meu pai, seguida do sedã de Aaron, entrou na minha garagem sem convite. Observei pela janela enquanto desciam. O rosto do meu pai estava pálido com algo que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Era medo.
Saí para a varanda, braços cruzados, enquanto eles se aproximavam. Meu pai parou no primeiro degrau, ombros tensos. Você não está falando sério, disse, a voz mais baixa que o habitual. Encostei-me no corrimão, sentindo a madeira firme contra minhas costas. Eu avisei. Você disse, pague aluguel ou saia. Eu escolhi sair. Fiz uma pausa, deixando as próximas palavras caírem com precisão. E agora também vou parar de pagar suas contas. A cor desapareceu por completo do rosto dele. A boca de Aaron se abria e fechava sem emitir som. Flynn ficou parado ao lado do carro, de repente parecendo o garoto que nunca deixou de ser. Naquele instante, entendi o poder que eu havia entregado por tantos anos e a sensação estranha, quase inebriante, de tomá-lo de volta. Depois que foram embora, fiquei na varanda ao anoitecer, respirando um ar que finalmente parecia meu. Não era alívio, ainda não. Era o primeiro suspiro em anos que não parecia emprestado nem cobrado. Lá dentro, abri o notebook e, metodicamente, fui cortando cada vínculo financeiro que eles usavam para me drenar. Conta de luz removida, gás, água, internet, seguro do carro. Cada desligamento era como cortar um cabo que me prendia ao navio afundando deles. A cada e-mail de confirmação, sentia minha coluna se endireitar um pouco mais. Meu celular brilhava sem parar com os nomes deles em rotação desesperada. Deixei todas as ligações sem resposta, observando a transição de exigências para súplicas. Ao anoitecer, o grupo da família explodiu de mensagens. Pai, Bianca, isso não tem graça. Aaron, Bianca, a internet caiu. Pai, você não pode simplesmente desligar as coisas. Aaron, isso não é assim que família funciona. Flynn, espero que esteja feliz. Você arruinou o jantar. Escrevi uma única resposta. Me mudei. As contas agora são responsabilidade de vocês. Não apareçam sem ser convidados. A caminhonete deles estacionou em frente à minha casa antes do pôr do sol. Dessa vez, meu pai não esperou nos degraus. Marchou direto até a porta, com Aaron atrás dele, os braços cruzados sobre o peito como se sentisse frio, embora a noite estivesse quente. Certo, já chega dessa encenação, disse-lhe quando abri a porta. Você fez o seu ponto. Reative as contas por uma semana enquanto nos organizamos. Encarei-o nos olhos, algo que me treinei a não fazer durante anos. Você pega metade do meu salário desde que eu tinha 17 anos. Ontem deixou bem claro, queria que eu saísse. Pois bem, saí e com meu dinheiro junto. Aaron soltou uma risada amarga. Uau, que frieza! Não respondi, descendo os degraus para ficar na mesma altura que eles. Frio foi rir da própria filha na frente dos vizinhos. Isso aqui? Isso é quente comparado àquilo. A boca do meu pai se abriu, mas, pela primeira vez, nenhuma palavra saiu. Vi algo passar pelo rosto dele. Incerteza, talvez até o primeiro lampejo de entender o que tinha perdido. Subi novamente os degraus da varanda. Vocês vão dar um jeito. Do mesmo jeito que eu dei. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo e, pela primeira vez em anos, era eu quem segurava a chave. A manhã chegou com um silêncio que eu já nem lembrava que existia. Sem botas batendo no chão, sem televisão estrondando, sem gritos por objetos perdidos. Apenas quietude e o chiado suave do café passando na cozinha. O vapor se enrolava na luz do sol que atravessava as janelas, minhas janelas. Minha paz momentânea quebrou quando o celular se iluminou com uma enxurrada de mensagens. Número desconhecido, nos ligue. É urgente. Pai, a energia acabou. A comida está estragando. Aaron, precisamos conversar. Se você se importa com a família, resolva isso hoje. Coloquei o telefone de lado, recusando-me a deixar o caos deles invadir a calma que eu havia criado. Estavam descobrindo o que eu já sabia há anos: as contas não se pagam sozinhas. As batidas começaram ao meio-dia. 3 pancadas secas que me fizeram o coração saltar, apesar da minha firmeza. Pela câmera que eu havia instalado, vi Aaron sozinha, com óculos de grife cobrindo metade do rosto. Abri a porta apenas o suficiente para criar uma barreira entre nós. O que você quer? O sorriso dela era frágil. Ensaiado.
precisamos que o seguro do carro continue no seu nome só por alguns dias. O Flynn tem uma entrevista. Já transferi para o meu endereço, respondi, sem sentir nada ao ver o pânico atravessar o rosto dela. A apólice é minha. Se o Flynn vai dirigir, ele precisa da própria. O maxilar dela se contraiu. Você está nos castigando. Não, disse eu, apoiando-me no batente. Só estou me recusando a ser castigada de novo. Ela piscou rápido, surpresa com a minha calma. Seu pai está furioso. Você sabe que ele só age assim porque está estressado. A loja fechando. Aquela loja fechou há 3 anos, interrompi. Ele teve 3 anos para parar de me usar como caixa eletrônico pessoal. A máscara dela escorregou por um instante, revelando a dureza por baixo. Você vai se arrepender disso mais cedo do que imagina. Fechei a porta sem responder. O clique suave foi mais satisfatório do que qualquer resposta gritada. Naquela noite, enquanto eu desempacotava caixas na minha nova sala de estar, meu celular acendeu com uma notificação de e-mail, tentativa de login suspeita detectada. Meu estômago se contraiu ao acessar minha conta bancária e encontrar várias tentativas fracassadas de senha e algo pior. Um cartão de crédito de loja, que eu nunca havia aberto, registrado em meu nome, no endereço deles. As peças se encaixaram na hora. 1 ano atrás, minha bolsa havia desaparecido na casa deles e reaparecido dias depois, supostamente sem nada faltando. Imprimi cada e-mail, cada extrato, e coloquei tudo em uma pasta com a palavra limites escrita em marcador preto grosso. Eu já não estava apenas me protegendo. Estava construindo um caso. À meia-noite, uma mensagem de Flynn. Acha que é melhor do que a gente agora? Olha a sua caixa de correio. Fiquei encarando a tela, sentindo a raiva no meu peito se condensar em algo mais frio, mais duro, mais focado. Eles não estavam apenas perdendo meu dinheiro. Estavam perdendo o controle. E quanto mais percebiam isso, mais feio tudo ficaria. 2 dias se passaram em um silêncio estranho. Nenhuma batida na porta, nenhuma ligação, apenas mensagens ocasionais de Flynn, carregadas de ameaças veladas. Mantive minhas respostas mínimas, sempre por escrito, preservando cada palavra, como meu advogado havia orientado. Eu tinha consultado um dos advogados do escritório onde trabalhava assim que descobri a fraude do cartão de crédito, mostrando a ele todas as provas que havia reunido. Na manhã do 3º dia, enquanto tomava café no balcão da cozinha, meu celular explodiu com notificações. Prints de amigos e vizinhos mostravam publicações da Aaron no Facebook, escritas naquele tom ensaiado de vítima. Algumas pessoas acham que podem simplesmente virar as costas para a família. Depois de tudo que fizemos, nos deixam no escuro. Literalmente. Os comentários traziam a simpatia previsível. Amigos em comum, parentes distantes que mal conhecia perguntando o que havia acontecido, mas o mais revelador era isso: ninguém mencionava meu nome. Eles queriam controlar a narrativa sem me dar voz nela. Não me envolvi. Em vez disso, liguei novamente para cada companhia de serviços, confirmando que todas as contas tinham sido transferidas para o nome deles. Não deixaria um único fio solto que pudessem puxar. A campainha tocou ao meio-dia. Pela câmera, vi meu pai sozinho, mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco, apesar do calor do dia. Abri a porta, mas permaneci firme no batente. O que foi? A voz dele soava normalmente controlada, mas havia tensão vibrando por baixo. Temos uma situação. A hipoteca venceu, e sem a sua transferência. Não é problema, eu interrompi antes que ele terminasse. Os olhos dele se estreitaram. Você está se ouvindo? Fez parte dessa casa por anos. Não é assim, não dá para simplesmente virar as costas às responsabilidades da noite pro dia. Uma risada escapou de mim. Rápida, genuína, mas sem um pingo de humor. Quer dizer aquelas responsabilidades que você jogou sobre mim no segundo em que comecei a receber salário? As mesmas sobre as quais nunca perguntou nada? Só pegava? Ele avançou um passo, invadindo meu espaço do mesmo jeito que sempre usava para me intimidar. Acha que esse novo lugar te faz melhor do que nós? Que pode se esconder aqui enquanto a gente se afoga? Encarei-o sem piscar. Não estou me escondendo, pai. Só estou cansada de ser o colete salva-vidas de vocês.
O maxilar dele se contraiu, como se mastigasse ameaças não ditas. Então se virou para ir embora, lançando uma última farpa por cima do ombro. Você vai se arrepender quando voltar rastejando. Fechei a porta devagar, quase saboreando o som da fechadura se encaixando. Rastejar de volta não fazia mais parte do meu vocabulário. Naquela noite, quando o crepúsculo caiu sobre meu novo bairro, o desmoronamento dele se desenrolou em tempo real. Um ex-vizinho ligou, a voz baixa, carregada de fofoca. Eles estão na garagem discutindo. Algo sobre a conta do banco estar negativa. Aaron gritando que não consegue comprar comida, e seu pai repetindo, é sua culpa. Agradeci e desliguei, sentando-me no silêncio que veio depois. Eles estavam sentindo agora o peso que eu carregara sozinha durante anos finalmente esmagando sobre eles. No dia seguinte, deixei claro que aquilo não se tratava apenas de sair de casa. Era sobre recuperar cada pedaço de mim que eles haviam tomado. No banco, encontrei-me com o gerente e encerrei a última conta conjunta à qual ainda tinham acesso. A pasta de evidências na minha bolsa ficava mais grossa, mais completa. Naquela noite, recebi uma mensagem de Aaron. Você já fez o seu ponto. Entendemos. Só nos ajude este mês, depois daremos um jeito. Não respondi. 2 horas depois, ela publicou em rede social. Engraçado como as pessoas mudam quando acham que não precisam mais de você. Mas a vida sabe como colocar todos no lugar. Pela primeira vez, ela tinha razão. A vida realmente sabe humilhar quem precisa ser humilhado e a deles estava apenas começando. Na manhã de sábado, surgiu a oportunidade perfeita. Enquanto passava pelos e-mails, um da financeira da hipoteca chamou minha atenção, urgente. Pagamento atrasado e aviso de leilão público. A princípio pensei que fosse engano. Eu havia retirado meu nome de tudo relacionado àquela casa semanas antes. Mas, ao abrir, percebi que o banco ainda me tinha como contato de emergência desde anos atrás, quando meu pai me colocou na lista enquanto eu cuidava da papelada durante sua recuperação de uma cirurgia. A carta não deixava dúvidas, 2 pagamentos em atraso, nenhum acordo feito, leilão marcado para dali a 30 dias. Fiquei olhando para a tela, observando o cursor piscar. Antes, eu teria corrido para salvá-los, drenando minhas economias mais uma vez para resgatá-los das consequências. Agora, apenas cliquei em imprimir e adicionei o documento à minha pasta limites. As batidas na porta vieram ao meio-dia. Os 3 estavam na varanda. Meu pai, com o rosto vermelho, Aaron, com os lábios cerrados e Flynn, com um sorriso debochado, como se estivesse prestes a vencer um jogo que só ele entendia. Saí e puxei a porta atrás de mim. Meu pai não perdeu tempo com formalidades. Você viu o aviso. Não podemos perder a casa. Bianca, você vai ajudar a resolver isso. Cruzei os braços. Não, não vou. Você ainda é família. Gritou, alto o suficiente para os vizinhos do outro lado da rua pararem para olhar. Não baixei a voz. Família não te usa como carteira. Família não ri de você na frente de metade da vizinhança. Família não comete fraude em seu nome e espera que você aceite calada. Aaron deu um passo à frente, os olhos nervosos saltando para as pessoas que observavam. Precisa mesmo fazer uma cena? Preciso, sim, respondi sem hesitar. Porque vocês nunca tiveram problema em fazer cena quando lhes convinha. Flynn resmungou. Inacreditável. Virei-me para ele. É mesmo. Inacreditável que eu tenha permitido isso por tanto tempo. A voz do meu pai caiu para aquele tom baixo e perigoso que antes me fazia encolher. Se você se afastar disso, não será nada para nós. Sorri, sentindo apenas uma estranha leveza. Então serei nada para vocês e tudo para mim mesma. Dei alguns passos em direção à porta, mas antes de entrar, puxei da pasta o aviso de execução hipotecária impresso e o ergui para que eles vissem. Isto disse, minha voz cortando a tensão entre nós, é o que acontece quando a pessoa que vocês vêm drenando finalmente para de sangrar por vocês. Deixei o papel cair na varanda, aos pés deles. A porta se fechou atrás de mim com um clique sólido e satisfatório. Pelas persianas, observei-os parados, imóveis. Meu pai encarando o aviso no chão. Aaron lançando olhares nervosos para os vizinhos.
Flynn chutando o papel como se pudesse mordê-lo. Foram embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, publiquei apenas uma frase nas redes sociais. Às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém é a chance de ficar de pé com as próprias pernas. Os comentários de apoio se acumularam ao longo da noite. Pessoas me parabenizando pela nova casa, enviando mensagens de incentivo, perguntando se eu finalmente havia saído. Em nenhum momento citei nomes. Não precisava. A verdade era simples, a queda deles não era mais a minha história para contar. Era a deles para viver. E eu estava, enfim, livre para viver a minha. 3 meses depois, recebi o aviso final de que o processo de fraude de crédito havia sido concluído. O cartão de loja foi removido do meu relatório, e meu pai e Aaron foram condenados a pagar restituição. Nunca mais me procuraram depois daquele dia na varanda, e soube por amigos em comum que tiveram de vender a maioria dos bens e se mudar para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Flynn acabou conseguindo seu próprio lugar também, aparentemente tendo aprendido da forma mais dura que se sustentar sozinho era a única opção que restava. Quanto a mim, estou prosperando na minha nova casa, livre de dívidas, e começando a faculdade de Direito no próximo semestre. Às vezes, a melhor vingança não é o que você faz contra os outros, mas o que faz por si mesmo.